Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, na última segunda-feira do mês a gente coloca a carteira do YouTube. Só que o analista e youtuber aqui vos fala acabou esquecendo que abril não tinha 31 dias. Então o vídeo está entrando hoje, no dia 1º de maio. Para vocês eu estou gravando um pouquinho antes, estou gravando na quarta-feira, dia 26, mas é importante a gente sempre relembrar algumas questões com relação a essa carteira do YouTube. Uma das séries que era a mais assistida do nosso canal e que hoje em dia não é tão assistida. Por quê? Porque investir é chato. Investir é como você vê a grama crescer, não tem graça nenhuma. Se investir está tendo emoção para você, você está investindo do jeito errado. Investir deveria ser monótono e deveria crescer aos poucos, como a gente mostra nessa série aqui. Importante dizer que essa série não é recomendação, inclusive tem alguns ativos aqui na carteira que já entraram em recuperação judicial e a gente deixa ele de propósito para que a gente mostre que mesmo que você erre, não tem problema. Já tiveram ativos aqui que já saíram de recomendação lá dentro da nossa área do Dica de hoje, porque nós somos uma casa de análise, nós podemos recomendar e a gente faz isso em relatórios para os nossos assinantes. Para mais informações sobre os planos, a gente tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas aqui a gente não está recomendando, mesmo sem recomendar, mesmo sem mudar nenhum dos ativos dessa carteira desde 2018, é incrível o crescimento que ela tem e que você vai ver nesse vídeo de hoje. O que eu quero mostrar com essa série é o seguinte, é que a gestão do teu portfólio como um todo, sem você se preocupar se a ação A é boa, B é boa, C é boa, ou se agora é o timing da renda fixa, das ações ou dos fundos imobiliários, essa gestão do todo é muito mais importante do que você acertar aquela determinada ação ou aquele determinado fundo imobiliário. Vocês vão entender um pouco melhor depois da vinheta. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo se vocês gostam dessa série ou não. A gente sabe que a gente tem um público cativo aqui de pessoas que já aprenderam que construir leva tempo e que vai aos poucos. Mas a pessoa que chega olha meio com desdém, porque é exatamente assim que se ganha dinheiro. Não é o jeito que é melhor para a gente poder vender produtos, mas é o jeito certo que a pessoa consegue ganhar dinheiro na bolsa, focando no longo prazo. Então, a gente já começa depois da vinheta. Bom, como é que funciona aqui a estrutura desse vídeo? Ela funciona da seguinte forma. Primeiro eu mostro algumas coisas que tenham acontecido com relação às ações, tá, que a gente tem em carteira, e depois a gente passa para uma planilha, tá? Nessa planilha aqui que a gente vai mostrar, ela é uma planilha que é disponibilizada para quem é assinante do nosso plano de ações ou para o combo ações mais FIIs, porque aí inclui tanto de ações quanto fundos imobiliários. É um combo que tem os dois juntos. Então, vocês já fiquem sabendo disso. O que aconteceu nessa semana de importante para a gente? Primeira coisa, uma variação bem expressiva dos títulos de renda fixa. Tá? Então esse IPCA 2045, por exemplo, que estava R$ 1.012, ele passou para 1.120. Teve uma queda bem forte dessa taxa aqui, IPCA mais 6,08. Esse IPCA com juros semestrais que a gente tem na nossa carteira também, saiu de R$ 3.900 e foi para 4.227. Né? Outros títulos que hoje a gente ainda tem, mas hoje em dia estão no resgate aqui, também subiram muito. Então esses pré-fixados aqui com juros semestrais subiram 3, 4% cada um deles. Então foi um resultado muito expressivo da renda fixa, inclusive sem a gente aportar na renda fixa, ela própria cresceu mais do que o restante da carteira, e vocês vão ver que ela saiu de um percentual de 12,8% e passou para 13% da carteira, o que é interessante, sabendo que você não aportou renda fixa. A gente espera sempre que em períodos de alta vai crescer menos do que a bolsa, mas não foi isso que aconteceu. Outra informação que eu acho que é importante é o seguinte, um dividendo bem relevante da Alupar, que ficou ex-dividendos aqui no dia 18 de abril e que o pagamento vai ser até 16 de junho de 2023. Quem comprou
antes do dia 17 ou no dia 17 tem direito. Quem comprou depois não tem direito. E é um valor grande, R$ 1,44, em uma ação que hoje vale R$ 26 mais ou menos. Mas é importante a gente deixar claro que dentro desse valor você tem reserva de lucros de 2020, reserva de lucro de 2021, além de lucro do exercício de 2022. Então ele está distribuindo, é uma empresa que está distribuindo, mas não está distribuindo apenas lucro do exercício. Ele está distribuindo também reservas anteriores. Então você tem que ficar ligado nisso. Uma outra empresa que eu acabei não falando semana passada em relação a dividendos foi Itaúsa, que acabou anunciando 7 centavos de dividendo. Isso foi ali no dia 20 de março, mais ou menos. E foi bem ali no dia que a gente estava gravando o vídeo. Então aconteceu depois. A gente fala aqui também para vocês. Eu estou gravando no dia 26 de abril. Hoje, mais tarde, vai sair o resultado da Vale, ainda não saiu, então eu não consigo colocar nesse vídeo de hoje. E aqui a gente vê as variações de preços das ações e alguma coisa aqui que é interessante a gente falar, que é o seguinte, né? A gente vê que empresas, não vou colocar a Vale aqui, a Vale foi uma exceção porque o minério de ferro caiu muito, mas Itaúsa, olha só o que subiu, né? Itaúsa, Petrobras, Banco do Brasil. São empresas grandes, né? Empresas que subiram. Uma empresa igual a Klabin também subiu um pouquinho, tá? Mas são empresas grandes. Do outro lado, o que teve de empresa que caiu, né? Ser Educacional, Direcional. A Alupar não caiu, na verdade ela teve aquele desconto dos dividendos, né? Então são empresas menores, são empresas small caps. Exceção nas grandes da Vale e exceção nas pequenas da Randon, né? Que acabou tendo uma alta aí mais expressiva, acabou que conseguiu aumentar a receita dela. Então, quer dizer, a gente viu que nesse último mês, tirando a Vale, a gente teve uma valorização de ativos que são maiores, de ativos que compõem o Ibovespa, e a gente teve uma valorização menor ou uma desvalorização de ativos que compõem aquele índice de small caps, tá? Isso não vai influenciar em nada a gente, tá? Na hora da gente fazer as nossas alocações, como vocês vão ver, é apenas uma curiosidade. Para esse quadro aqui, não faz a mínima diferença. Outra coisa que a gente vê aqui de interessante é o seguinte, a gente tem dois fundos de tijolos, aqui o GGRC e o ALZR, os dois tiveram valorização nesse mês. E a gente tem dois fundos de recebíveis aqui, os dois tiveram desvalorização esse mês. Essa é outra coisa que também é interessante, de curiosidade, mas não vai alterar em nada a forma que a gente investe aqui, porque eu não estou preocupado em descobrir se esse é o timing do tijolo, se é o timing do papel, se é o timing das small caps ou se é o timing das empresas grandes, tá? Então, essa diferença de racional acaba sendo importante. Por quê? Porque para mim o que importa não é se agora é a hora de alguma coisa. O que importa aqui é eu ter 60% da minha carteira em ações, 21% em FIIs, 13% em renda fixa, 6% em internacional. Vocês vão ver que a gente está o mais próximo possível hoje, né? Ações 59%, FIIs 21%, internacional 6,6% e renda fixa 13,05%. Quer dizer, FIIs e renda fixa está bem em cima. O ideal seria fazer o quê? Vender um pouco de internacional e jogar em ações Brasil. Mas eu acho desnecessário ficar fazendo todas essas alterações, ainda mais por uma diferença que é tão pequenininha, sabendo que a gente não tem noção de se os Estados Unidos vai subir ou se o Brasil vai subir. Então, nesse momento atual, a gente investiu em ações, tá? E vocês vão ver aqui que as nossas operações de compra pelo segundo mês seguido foi em ações. Mês passado teve uma queda forte. Vocês vão ver que a gente vendeu o Tesouro Selic. A gente vendeu R$ 7.700 de Tesouro Selic para comprar 5 ações aqui diferentes. E nesse mês a gente ainda tem um déficit de ações, a gente comprou 2 mais ações, né? O que aconteceu no mês passado, primeiro? Né? No mês passado a gente viu uma queda aqui do índice que tinha vindo de 113 mil para 108 mil para 101 mil pontos. Agora ele já se recuperou em 103 mil pontos. Você vai ver que muitas das ações que a gente comprou se valorizaram.
Então a gente comprou Randon a 7,11, ela está 7,70. A gente comprou Klabin a 3,62, ela está 3,67. A gente comprou a Lupar a 26,66, hoje ela está 26,26, mas ela tirou 1,44. Então, na verdade, é 26,26 mais 1,44. A gente comprou Petrobras a 23, ela hoje está 27. A gente comprou Itaúsa a 7,90 ou agora 8,50. Isso sem tentar acertar timing nenhum. Todas elas a gente acertou sem tentar acertar timing. Ah, mas por que você comprou essa e você não comprou Vale que caiu? Simples, porque eu quero ter mais ou menos o mesmo percentual em cada uma delas. E Vale estava com 41 mil reais, ela era que tinha mais. Então eu não aportei, quer dizer, provavelmente ela estava cara. É isso que estava se desenhando aqui. Eu não sabia que ela estava cara para esse vídeo daqui. Por quê? Porque eu estou querendo buscar portfólio, eu quero que todas elas estejam iguais. E aí a gente conseguiu que elas ficassem iguais, como? Aportando nessas aqui, que estava com 29 mil, 27 mil, 27 mil, 28 mil, 29 mil. Você vê que agora a gente já passou aqui de 30 mil na maioria delas. Só falta passar realmente em Klabin aqui, por isso que a gente acabou aportando um pouco mais em Klabin. E a outra que a gente aportou foi a Lupar, que também estava abaixo de 29 mil. E aí, com esse aporte, ela chega e passa de 30 mil, 31 mil. No próximo mês, já talvez a gente já possa aportar de novo em Vale, embora a primeira opção seja Klabin e a segunda opção seja Randon, mesmo com a alta atual. Tá? Então, o próprio sistema já me mostrava que naquele momento não valia a pena. Algumas pessoas vão falar assim, por que não comprar Saraiva e por que não comprar Ser Educacional? Primeiro, porque a gente não rasga dinheiro, a gente não fica fazendo preço médio. Saraiva entrou em recuperação judicial. Então, recuperação judicial, eu não vou botar meu dinheiro numa empresa em recuperação judicial, que eu não sei se ela vai sair em recuperação judicial. Você vai ver que a gente já torrou aqui, só para manter na carteira e para mostrar para você que você pode errar, que não tem problema, R$3 mil aqui. R$3.200 era a nossa posição em dezembro de 2017. Quando a carteira valia 164 mil e a bolsa estava em 71 mil pontos. Então já caiu de 99, alguma coisa por cento aí, só para a gente mostrar exatamente isso. E por que não aportou em Ser Educacional? Porque a gente quer ter retorno, e um dos retornos que a gente tem é via valorização de ativos e o outro retorno é via dividendos. Então eu quero ter os dois, eu não quero ter só um. Então eu quero ter valorização de ativo, eu quero ter dividendo. A Ser Educacional, ela já está mais do que 12 meses sem pagar dividendos. O último que ela pagou foi em dezembro de 2021. Então, enquanto ela não pagar dividendo, eu não vou investir mais em Ser Educacional. Aí depois que ela voltar a pagar dividendo, eu começo a aportar de volta em Ser Educacional. Até dezembro de 2021, eu comprava Ser Educacional e perdi bastante dinheiro nessas ações. Cheguei a comprar Ser Educacional aqui a R$14,90, hoje ela está R$3. Cheguei a comprar aqui Ser Educacional a R$12,42, hoje ela está R$3. Cheguei a comprar aqui Ser Educacional até em 2022, a R$10,13, ela está hoje R$3. Eu não sabia que ela ia ficar 12 meses sem pagar. Em 2022 a gente ainda comprou Ser Educacional em novembro a R$6, hoje ela está R$3. Então a gente fez muitas compras que não deram lucro, que deram prejuízo. E o que isso afetou na carteira quando a gente olha o todo? Nada. Se você olhar hoje, nosso total de ações aqui de R$275 mil é o maior desde que a gente começou a carteira. Tá? Então não afetou em nada. Caiu aqui o da Ser Educacional? Caiu, mas a nossa diversificação fez com que outras ações subissem. Então não teve problema nenhum essa questão também da Ser Educacional. Tá? Rendimentos pagos, a gente teve poucos dividendos distribuídos nesse mês, só teve ali o trimestral da Itaúsa, que são aqueles 2 centavos que o pessoal até sacaneia na internet. Teve um aqui do Banco do Brasil que foi 31 de março, acabou entrando nesse mês porque o vídeo já tinha saído. E tiveram dos fundos imobiliários. Renda fixa não paga em março e abril, então a gente não teve aqui dividendos de renda fixa. O dividendo internacional do QQQ vai entrar no final do mês, então também vai acabar entrando em maio. A gente acabou tendo R$1.286 aqui de dividendos.
Olha só que interessante aqui algumas coisas, né? Total de rendimento. Como vocês sabem, minha meta para esse ano é 8 meses com mais de 2 mil. Já passaram 4 meses, a gente teve 2 sim e 2 não. Né? A gente teve aqui janeiro e março sim, fevereiro e abril não. Então tomara que a gente consiga chegar nos 8 meses, mas a gente segue acima de R$ 1.000 já por muitos meses seguidos. Né? Então a gente tem aqui, ó, o último mês que deu menos de R$ 1.000 de rendimento, ó, já faz bastante, foi aqui, foi em abril de 2021, então já fazem 2 anos, quer dizer, já é um marco que é tranquilo, a gente consegue bater mais do que R$ 1.000 de boa. Por quê? Porque os fundos imobiliários dão esse colchão. Você vê que esse mês a gente bateu o nosso recorde de FIIs com R$ 963. Né? Tirando esse mês aqui que o ALZR acabou pagando um adicional ali porque ele vendeu um imóvel. Então, a gente vê aqui esse crescimento. Esse crescimento eu vejo em todas as carteiras de FIIs de todos os nossos clientes, de todos os nossos assinantes. Tá? Esse aqui é o crescimento que a gente espera em fundos imobiliários. Tá? Ações é mais para cima e para baixo mesmo. Mesmo assim, a gente está tendo rendimento todos os meses já há bastante tempo. E por fim, esse aqui que é o gráfico que hoje eu mais gosto, porque já tem bastante tempo, a gente vê que a nossa carteira rendeu nos últimos 12 meses R$ 42.800. Né? Isso aqui com FIIs, ações e renda fixa internacional. E a gente vê aqui que a carteira hoje vale 464 mil. Então, uma carteira que nos últimos meses pagou aí 9% de yield. Ah, mas nesse yield tem, né, Petrobras, tem Vale, tudo bem. Mas só que você vai ver aqui, ó, aportes totais que a gente fez nessa carteira, 266 mil. Então, se você pegar 42, 43 mil sobre 266 mil, que é o valor que a gente efetivamente colocou de dinheiro novo na carteira, são 16% de yield sobre o custo nosso. 198 mil reais foi valorização ou rendimento. Então você vê que é uma carteira que está andando muito bem. Se eu comparar com outros períodos que a Bolsa chegou em 103 mil pontos, você vai ver que a gente tinha, né, números muito inferiores. Olha só aqui, 102 mil pontos, a carteira era 332 mil. Os rendimentos eram 134 mil, hoje está em quase 200, né? Está 198 mil, isso em julho de 2020. Se a gente voltar ali em 2019, ó, aqui 104 mil, era 290 mil, só tinha de rendimento 112 mil. Hoje a gente já tem 198. Então, está aumentando aporte? Tá, mas está aumentando aqui o quanto a gente recebe de renda e a valorização dos ativos também. Por quê? Porque a gente faz uma alocação estrutural aportando sempre na classe que está abaixo. Por exemplo, tá? Nesse momento atual, a gente viu que fundos imobiliários de papel, eles tiveram uma desvalorização. Né, eles tiveram uma queda, em fundos de tijolo tiveram uma alta. Se a minha carteira hoje pedisse aporte em FIIs, onde eles entrariam? Em quem tem 20 mil, em quem tem 18 mil, não em quem tem 26 e nem 32. Quem é que tem 20 e quem tem 18? Os fundos de recebíveis. Então, a planilha em si, a própria alocação, quando você pensa o portfólio como um todo, já é inteligente. Você não precisa ficar pensando se é o momento de. E isso te dá uma tranquilidade incrível na hora de você montar uma estrutura, você montar uma carteira ou coisas do gênero. Tá? Então aqui a gente tem ativos que entraram em recuperação judicial, ativos que pioraram muito, pararam de pagar dividendo, ativos que o mercado acha que não estão bons, ativos como renda fixa que IPCA 2045 que desvalorizou já há 3 anos, né? Desde 2019 ali ele valia R$ 1.500, R$ 1.600, hoje está R$ 1.100 e a gente nem aí. A nossa carteira continua crescendo. E esse que é o grande racional dessa carteira. Enfim, se interessou nesse modelo de análise, eu peço para vocês, olhem nos links aqui abaixo, tá? Procure pela nossa carteira de ações, procure pela nossa carteira plena, porque a carteira plena aí sim pega todas as classes de ativos, tá? E procure também
pelo fundo que a gente é consultor, né? O fundo Lave Indicações, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Todos eles acabam sendo variação dessa forma de racional que pensa mais no todo em detrimento de pensar ações ou ativos específicos. Abraços a todos, bons investimentos. Vocês veem mais uma vez como construir leva tempo. Eu vou dizer para vocês, falta pouquinho para a gente chegar em R$500 mil, a carteira que começou lá atrás em 2016. Bons investimentos, construir leva tempo e agora sim eu me despeço. Tchau, tchau, pessoal.